Olá! Desde 2018, um dos temas mais debatidos no Brasil é a propagação de fake news. As fake news, que em bom português é traduzido por notícias falsas, estão sob investigação aqui na Assembleia Legislativa, na CPI das fake news. Um dos convidados para conceituar o tema na comissão é o advogado Dr. Maurício Januzzi, que recebo aqui no Alesp Conecta de hoje. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Eu que agradeço e fico à disposição do programa para tentar explanar um pouco mais aí sobre as fake news. Dr. Maurício, o senhor foi convidado para conceituar o que é considerado fake news, com relação aos crimes contra a honra. Isso na CPI das fake news aqui na Assembleia Legislativa. Como o senhor espera contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos dessa comissão? O senhor já fez uma primeira participação na CPI. Como que o senhor espera que essa participação reverbere aí nos participantes, nos deputados participantes da CPI? Bom, a gente tenta trazer um olhar técnico sobre o que é fake news, o conceito de fake news, e também dizer um pouco sobre a questão atinente à criminalização disso, isto é, tornar a fake news, ou quem faz a fake news, ou quem divulga a fake news, numa pessoa que responderá pelo crime, né? Isso nós trouxemos na nossa apresentação. Essa apresentação, então, trouxe dados técnicos daquilo que existe no ordenamento jurídico, isto é, na legislação hoje, a respeito do tema. Nós abordamos falando que a lei eleitoral, isto é, o Código Eleitoral Brasileiro, já traz no seu artigo 326A a criminalização da fake news eleitoral, que é basicamente quando algum indivíduo dá causa a uma instauração de uma investigação policial ou a um processo judicial, atribuindo a alguém a prática de um crime com uma finalidade eleitoral. Isso é penalizado pelo artigo 326A do Código Eleitoral, prevendo uma pena que varia de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Além disso, nesse próprio artigo, no parágrafo 3º, eu digo que incorrem nas mesmas penas aquelas pessoas que divulgam ou propalam esta fake news, de qualquer forma, em especial pela internet, com finalidade eleitoral de disseminar este fato falsamente atribuído a uma determinada pessoa. Então, é um olhar técnico sobre o que existe na legislação hoje, que já fala sobre as chamadas fake news, e aquilo que pode ser aprimorado, e também fazer um debate sobre os crimes contra a honra, no sentido de dizer que, muito embora não exista ainda o crime de fake news, a não ser o crime de fake news eleitoral, os crimes contra a honra, a calúnia, que é a imputação de um fato definido na lei como crime a alguém, a difamação, que é a imputação de uma reputação daquela pessoa de maneira a desonrá-la, e a difamação, são crimes contra a honra que podem ser objetos de apreciação e são considerados crimes e podem ser base da existência de uma fake news. Mas nós vimos que a legislação carece no sentido de que se crie realmente um dispositivo na legislação penal para conceituar o que vem a ser fake news, dizer qual é a pena daquele que faz a fake news e daquele que propaga, e também da responsabilidade dos provedores e daqueles que detêm as redes sociais nesse sentido. Então, esse é um debate profícuo que a CPI fará para propor ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado medidas, entre elas a criminalização das fake news como forma de combater esta prática hoje odiosa. Então, se as fake news
são propagadas no âmbito eleitoral, ela é enquadrada de acordo com a lei eleitoral, porém, se não for um crime eleitoral, ela entra nos crimes de opinião que está no Código Penal, certo? Então, não há uma criminalização ainda no Código Penal que seja direcionada às fake news, né? Que tenha lá o nome de fake news. Então, só para a gente... Exatamente, nós temos... Pode falar, doutor. Nós temos só na legislação eleitoral essa fake news, que é essa ideia, então, que é a da fake news feita com um intuito eleitoral de prejudicar um determinado candidato ou de favorecer o outro, trazer o desequilíbrio para o momento eleitoral, que é muito importante, porque esse desequilíbrio faz com que algum candidato se sobreponha sobre outros e até seja eleito em detrimento deste erro ou dessa informação falsa, viciando a vontade do eleitor. Então, dentro desse ponto de vista, quando você sai do contexto eleitoral, você não tem ainda um crime específico, porque nós sabemos que, pelo princípio da legalidade, que não há crime sem uma lei anterior que defina o que seja esse crime, nem uma pena sem uma prévia combinação em lei. E os crimes contra a honra, como eu disse, a calúnia, a injúria e a difamação, são utilizados como forma de ressachar essas fake news, mas o crime fake news, a propalação desse crime pelas pessoas ainda não está dentro do nosso ordenamento jurídico, isto é, não é crime ainda. E, portanto, faz-se necessário esta criminalização, ou seja, descrever um tipo penal para isso, para que essas pessoas sejam punidas não só pelo crime contra a honra, que seria uma consequência, mas pelo crime de fake news propriamente dito. Doutor, a Justiça Eleitoral, ela tem feito uma propaganda falando contra as fake news, ela até dá exemplo do caso daquela senhora que acabou sendo linchada por conta de uma fake news, que é uma situação bastante delicada, mas a gente sabe que tem outras questões aí que, por exemplo, a pessoa vítima de fake news pode ter danos psicológicos. Nesse caso, é possível entrar com uma ação, por exemplo, de dano moral, acrescentar o dano moral nessa propagação de fake news, na consequência da fake news? Com certeza. Veja, hoje, né, o próprio processo criminal, se nós tivéssemos um crime de fake news, ele não só puniria a parte criminal, ou seja, atribuindo àquele indivíduo uma determinada pena para aquele crime que ele cometeu, como também, como consequência desse crime, a necessária reparação do dano causado pelo crime. O que significa dizer que este dano causado pelo crime, ele tecnicamente pode ser também objeto de apreciação na seara criminal, ou seja, a ação criminal serviria para as duas coisas, tanto para a condenação criminal, como para a reparação do dano causado pelo crime. Mas eu não sou obrigado a fazer essas duas coisas. Eu posso ter a consequência do processo criminal, com a penalização daquele indivíduo e a condenação criminal, e posso ingressar também na esfera civil com uma ação de indenização pelos danos materiais que eventualmente eu tenha suportado, em virtude daquela fake news, ou seja, a fake news pode ter gerado um dano à imagem ou à exposição daquele indivíduo, e isso ter gerado efeitos econômicos para ele, o que vai gerar como consequência a indenização material, e, sem dúvida, o dano moral, que também é quantificável, né? Quando a gente fala de honra, quando a gente fala de reputação de alguém, essa honra e essa reputação estão intimamente ligadas à questão moral, à questão daquele conhecimento e daquela interpretação, e mais do que isso, do conceito que aquela pessoa tem no seu meio social. E isso é quantificável através do chamado dano moral, em uma ação própria de indenização no campo civil.
Mas, como disse, isso pode ser feito tudo no campo e na esfera criminal, por isso eu entendo que deve haver a criminalização das fake news e, necessariamente, dentro da própria ação criminal, eu possa ter tanto a pena criminal como a reparação do dano causado pelo crime. Doutor, no curso do processo eleitoral, a gente sabe que se houver a propagação de fake news, o candidato ali pode pedir direito de resposta e pode ter ali a possibilidade de responder aquela informação que foi veiculada. Mas e se esse candidato se torna eleito? Como é que, e aí, depois desse processo, ele é descoberto que ele propagou informação falsa. Como que pode fazer? Uma vez que agora ele tem, por exemplo, a imunidade parlamentar. Como que acontece esse processo depois que a pessoa foi eleita? Então, a imunidade parlamentar, ela tem limites. E o limite é justamente aquele limite dado pela lei. Ele, lógico, que tem imunidade para falar, para discorrer sobre questões dentro do parlamento, dentro do exercício do seu mandato e da sua função, mas tudo aquilo que extrapola este exercício e o seu mandato podem ser objetos de punição, inclusive com relação aos crimes contra a honra. Havendo, então, a criminalização das fake news, tornando a fake news um caso de polícia e, portanto, um crime, você tecnicamente dá a possibilidade daquele indivíduo ser processado criminalmente. E se essa fake news gerar uma condenação criminal que desbalanceou, né, o pleito eleitoral, fazendo com que aquele indivíduo fosse eleito em virtude desta mentira que ele propagou, que ele deu origem, prejudicando um outro candidato que disputava o mesmo cargo contra ele, o que vai se fazer é o seguinte: ao final e ao cabo de uma sentença penal condenatória, eu crio uma prova dentro do processo criminal que pode levar a uma cassação do mandato daquele parlamentar que assim foi condenado no crime. O que quer dizer que aquela prova realizada no processo criminal e objeto de uma sentença penal condenatória poderá ser utilizada perante os próprios parlamentares, numa eventual falta de decoro parlamentar ou falta de denodo parlamentar para uma cassação administrativa na sua casa legislativa, como pode dar também aso, isto início a um procedimento justo, junto à Justiça Eleitoral, pedindo a cassação do mandato daquele parlamentar que, de acordo com a situação, através da fake news, desequilibrou o pleito eleitoral, vindo a ganhar de maneira a ter utilizado como uma das formas de ganhar a eleição a utilização das fake news. Doutor, o senhor avalia que as notícias falsas podem interferir no processo democrático? Com certeza. Na realidade, uma outra questão que foi debatida na CPI é importante. Existem grupos, né, que são pró ou contra determinados indivíduos ou determinados candidatos que podem formar verdadeiras milícias eletrônicas ou quadrilhas eletrônicas no sentido de propagação de fake news. E que essas pessoas que acabam não sendo diretamente parlamentares, mas ligadas a um parlamentar por concordar com a opinião daquele ou daquele parlamentar ou de um outro, eles passam a formar milícias digitais que servem com a função de destruir a reputação alheia de um outro candidato, interferindo, então, naquilo que é a democracia. A democracia é dar a cada um o que é seu e dar o equilíbrio às pessoas que estão na disputa por um mesmo cargo, tendo as mesmas oportunidades, as mesmas chances, os mesmos ônus e os mesmos bônus e as mesmas prerrogativas. Quando eu uso uma milícia eletrônica para a propagação das fake news, eu acabo desequilibrando esse viés democrático na medida em que eu utilizo de fatos falsos
portanto, de fatos considerados até criminais ou administrativamente reputáveis, ou, como já falamos, sobre a honra, fatos desprezíveis, para destruir a imagem de uma determinada pessoa, para gerar ganhos a uma outra. Portanto, a democracia ela é viciada quando não há, por parte do Poder Judiciário, e foi isso que eu disse da CPI, principalmente da Justiça Eleitoral, já que existe um crime tipificado contra as fake news, quando não há um processo desta pessoa que se utilizou desse expediente para conseguir um resultado positivo nas eleições. Cabe à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, que estas denúncias sejam apuradas, sejam investigadas pela Polícia Federal e processadas ao tempo e à hora para que não haja um desequilíbrio na próprio pleito eleitoral que, consequentemente, desemboca numa perda da chamada democracia. Uhum. Doutor, na reunião da CPI foi levantada uma pergunta para o senhor que eu queria trazê-la aqui de volta, que é sobre a questão do meme e da charge, que muitas vezes as pessoas entendem essa manifestação como uma brincadeira e que sim pode ofender a honra das pessoas. Eu queria saber do senhor se toda manifestação que surgir durante o curso da eleição, se ele, de repente, ele pode, de alguma forma, ser enquadrado nessa questão das fake news, uma vez que pode, de fato, não agradar quem está recebendo a informação. Então, a charge ou o meme, né, como o próprio nome diz, é uma caricatura da realidade. Uhum. Quando essa caricatura tem o intuito, ou seja, o objetivo de ser uma questão de humor, ou tem uma questão de criticar determinado indivíduo, esta caricatura ou este meme, ela é permitida na medida em que existe aí uma possibilidade artística de se estabelecer aquilo que as pessoas entendem ou gostam ou deixam de fazer sobre a sua própria opinião. O que eu quero dizer o direito de opinar, o direito de criticar, o direito a estabelecer um cunho artístico e, às vezes, até mesmo sob o ponto de vista da crítica, ele é bem-vindo desde que ele não atinja o limite, não estique o elástico até arrebentar. Em outras palavras, qual é esse elástico que pode arrebentar? É a honra da pessoa que está sendo criticada ou que está sendo caricaturizada, ou seja, aquela pessoa que está sofrendo na sua honra através do desenho. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer uma fake news, colocando palavras ou um texto, eu posso usar dessa caricatura, ou desse desenho, ou desse meme, com o mesmo intuito, né? Uhum. Ou seja, é a fake news por meio de um desenho, por meio de uma caricatura, o que não deixa de ser propriamente a mesma fake news, só que ao invés de ser escrita, ela é feita através de um desenho, de um vídeo, ou de uma exposição. Ou seja, não há, né, questões da vida do brasileiro, democraticamente falando, sem limites. Para tudo há um limite. Há um limite da criação, da arte e da crítica. Tudo que se exceda à arte, à crítica, é crime contra a honra e, portanto, deve ser punido. E mais, por isso eu defendo também a criminalização das fake news, porque eu posso praticar um crime de fake news através de um desenho, através de uma caricatura ou através de uma charge ou de um meme que pode gerar, sim, abalos sobre a honra de uma determinada pessoa que está sendo retratada e, mais ainda, de uma pessoa que está numa disputa eleitoral, fragilizando, como nós dissemos agora há pouco, a democracia e não tendo a paridade de armas e tratamento entre elas.
Então, a gente pode dizer que a diferença, doutor, entre a liberdade de expressão, que provavelmente muitas pessoas vão alegar, um crime é a ofensa à honra. Então, provavelmente. Exatamente. O limite é justamente esse. Eu posso ter a liberdade de expressão? Sim, posso ter. Mas quando essa liberdade de expressão rompe este obstáculo, que é a honra, a dignidade, o decoro, etc., aí eu não estou mais sobre o meu limite da liberdade de expressão. Estou excedendo a minha liberdade e, portanto, cometendo um crime. E, em relação a esse crime, essa pessoa deve ser punida. Ok. Doutor, o senhor avalia que existem brechas na legislação que permitiram um avanço das notícias falsas, principalmente na questão do âmbito eleitoral? Não só no âmbito eleitoral, mas no Marco Civil da Internet, que foi outro assunto que foi colocado na CPI hoje. O Marco Civil da Internet, ela se preocupou muito com o Estado, em seus entes federativos, na atribuição de fiscalização dessas fake news ou daquilo que é colocado na internet. Mas é o que eu disse, o Estado não pode tudo, ele não tem como fiscalizar tudo. E deixou de lado a responsabilidade dos provedores de internet, daquelas pessoas que são os responsáveis pelos aplicativos, como o Facebook, o Instagram, as redes sociais em geral, o WhatsApp, etc. Nós não vemos o administrador do WhatsApp, do Facebook ou do Instagram, para não dizer outras ferramentas, tendo a responsabilidade administrativa de ter um comitê para avaliar as denúncias que possam ser feitas, que existem na internet sobre determinada postagem, determinada charge, por exemplo, que pode configurar fake news. E não existe esse comitê e nem a possibilidade de esse comitê decidir que isso é uma fake news e que deve ser retirada, então. Nós vimos só agora o Mark Zuckerberg, do Facebook, fazer isso, uma vez que o Facebook estava envolvido em propagandas nos Estados Unidos e no mundo em relação ao racismo. Racismo que é algo intolerável, assim como são as fake news. E ele, por uma deliberação própria, porque isso estava custando o valor das ações do Facebook, portanto, ele não fez isso porque ele é uma pessoa que entende que o racismo é algo deplorável, mas fez isso por razões financeiras, já que o Facebook estava perdendo valor na Bolsa de Valores. Ele resolveu derrubar algumas páginas de Facebook que tinham conteúdo racista e até conteúdo de fake news. Isso deveria ser a prática geral e restrita desses aplicativos e desses polos geradores de conteúdo na internet. E o Marco Civil da Internet, infelizmente, não trouxe isso. Assim como o Código Eleitoral também não trouxe. Ele trouxe só a responsabilização daquele indivíduo que, se utilizando do pleito eleitoral, faz a fake news, ou faz os memes, ou faz a caricatura ou a charge, tentando desequilibrar a disputa eleitoral e, portanto, gerando consequências para o resultado das eleições e, consequentemente, para a democracia. Doutor, o senhor acha que depois, no final de todas essas investigações, seja da CPI, da CPMI, né, em Brasília, das investigações do âmbito federal, estadual, municipal, o senhor acha que esse marco civil pode ser modificado também para tentar dar uma segurada nesse tipo de propagação de fake news? Porque não é só a questão da eleição que a gente tem falado com relação a isso. A gente agora, nesse período da pandemia, viu uma disseminação muito grande de fake news que expôs a vida das pessoas. Então, o senhor acha que pode ter um impacto nesse marco civil da internet? Não só pode, como deve. Todas as CPIs que estão sendo feitas sobre fake news em âmbito municipal, estadual e federal devem chegar a uma conclusão sobre alguns aspectos. Primeiro, devemos criminalizar a fake news, ou seja, tornar crime a fake news,
Qual seria a pena adequada para quem faz isso? E os provedores de internet, as empresas que detêm as redes sociais, elas têm responsabilidade criminal e civil em relação a isso? Qual é o papel do Estado, né, nesta situação da propagação das fake news? Será que ela peca pela omissão? Será que ela tem que criar um órgão regulador para que isso aconteça? Então, as fake news vão apontar todos esses dados e a necessidade disso. E mais ainda, como você mesmo falou, a pandemia foi algo que fez com que se propagassem muita mentira acerca da própria doença, da sua transmissão, da sua irreversibilidade, de eventuais medicamentos que levariam à cura de algo que nós sabemos que não tem cura, a propagação, por exemplo, de diagnósticos e também de medicamentos que levariam a uma cura, ou seja, fazendo com que as pessoas se expusessem ao risco iminente de vida. Não é só a questão eleitoral. Então, o aspecto eleitoral é um deles, mas os aspectos da vida cotidiana, os aspectos da vida social, em relação àquilo que a gente vai consumir como alimento, em relação àquilo que nós vamos consumir enquanto propaganda, em relação àquilo que nós vamos consumir com relação a medicamentos, à saúde, ao bem-estar, ao lazer e etc., também deve ser objeto disso. E mais, tudo isso deverá ser compilado para que seja introduzido no Marco Civil da Internet questões que foram deixadas de lado, quer porque não se debateu isso quando da regulamentação do Marco Civil da Internet, quer porque, ao momento, não era propício assim fazê-lo. Mas urge a necessidade, e é urgente que se faça isso, que essas conclusões se transformem em leis e que possam e até melhorar o Marco Civil da Internet, que é o que eu espero que as CPIs venham a conseguir fazer ao cabo e à conclusão delas em todas essas esferas. Doutor, desde o começo que se fala em fake news, muitas pessoas levantam a hipótese de quem é que financia as fake news. O senhor acha que se a punição para o financiador das fake news for pesada, isso pode ser um caminho para conter a disseminação? Então, novamente, é um campo que nós voltamos às chamadas milícias digitais. Para que eu tenha uma milícia digital, ou seja, pessoas, ou pessoas que nós chamamos de robôs, ou seja, pessoas eletrônicas, para disseminar essas fake news, isso custa dinheiro. Dinheiro que é dado aos provedores de internet e são criados dentro dos aplicativos e dentro das redes sociais. Tudo isso não é de graça. Tudo isso custa dinheiro e tempo, né? Dentro dessa esfera em que eu crio e conceituo que vem a ser fake news e digo que eu tenho que punir criminalmente quem assim o faz, nada obsta, né, já que eu não quero que isso se propague de tal forma, que eu tenha também uma punição criminal para aquele que financia este tipo de conduta. Ou seja, aquela pessoa que financia está dentro da organização criminosa que gera as chamadas fake news e que cria essas verdadeiras milícias digitais. Então, a quadrilha ou bando ou o grupo organizado ou a organização criminosa que faz as fake news, ela depende de pessoas, depende de tecnologia e depende de dinheiro. Criminalizar essas três situações são fundamentais para aniquilar de vez esta odiosa tendência que vem se tomando pé e se propagando com muita rapidez, que são as fake news. Doutor Maurício, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua colaboração aqui conosco e na CPI também, que foi muito esclarecedor, foi muito didático o senhor na sua explanação, e agradecer pela contribuição que o senhor nos deu e esclarecimento tão claro e objetivo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite da TV Assembleia, de poder falar um pouco de fake news, e fico à disposição de vocês para uma outra oportunidade, poder falar
com o povo paulista e o povo de São Paulo. Muito obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou sobre o conceito das fake news. A gente tem uma CPI das fake news em andamento aqui na Assembleia Legislativa, que você pode e deve acompanhar essa CPI, porque tem muito a esclarecer para a gente, tem muito a nos ensinar. Você acompanha este programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.